tudo bem com vocês? Esse é o nosso quinto encontro e a aula de hoje é... Ei, Felipe. Opa, quem falou meu nome? Sou eu, Google. Fala, Google, pode dizer. Posso anunciar a aula novamente? Beleza, Google, qual é a aula de hoje? A aula de hoje é aglomerantes. Hoje nós vamos conhecer o conceito de aglomerantes, a classificação desses aglomerantes e o que é aglomerantes aéreos e hidráulicos. Vamos começar pelo conceito. O conceito. Bem, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar neste nome. Mas vocês sabem o que significa aglomerantes? Vamos ao significado de aglomerantes na Constituição Civil. Aglomerantes são definidos como produtos aplicados na civil com o intuito de fixar ou aglomerar, reunir, juntar. É um material geralmente pulverulento, quer dizer, encontrado no estado de pó, com a finalidade de aglutinação de outros materiais, os agregados, influenciando dessa forma a resistência do material resultante. Um aglomerante, quando em contato com a água, se torna uma pasta, a qual é moldável e maleável, permitindo um fácil manuseamento. A pasta, quando em contato com a areia, se transforma em uma argamassa, um material que, quando seco, se torna rígido e resistente. A argamassa, quando em contato com a brita, é um material chamado concreto ou betão. Bem, galerinha, já sabemos o que é aglomerantes. Agora vamos saber quais são os materiais aglomerantes e quais são as suas propriedades. Então vamos lá. Os aglomerantes são divididos em três tipos: inorgânicos, orgânicos e poliméricos. Na Constituição Civil, os aglomerantes que mais nos interessam são os inorgânicos. O exemplo disso é o cimento Portland, cimento aluminoso e outros tipos de cimento. Temos também a cal aérea, a cal hidráulica e o gesso. São todos os materiais que têm em sua composição como base o alumínio, o cálcio e o silicato. Temos também os aglomerantes orgânicos. São aqueles que têm como base o carbono em sua composição. O exemplo é a argila e o betume. Bem, para quem não conhece o betume é um líquido escuro de alta viscosidade e muito inflamável. O betume, esse nome foi aplicado para designar esse tipo de petróleo que é facilmente encontrado na natureza. O betume também recebe outros nomes, como azeite, óleo, lama, alcatrão e outros. O betume também é muito citado na Bíblia, quando se fala em lagos de betumes, que eram usados como impermeabilizantes e como produto para acender fogueiras. Existem outros tipos de aglomerantes, que são os polímeros, mas esses nós não vamos estudar, não nos interessa. Mas alguns exemplos de polímeros é a cola, as resinas, que são acrílicas, o asfalto, o próprio alcatrão, são todos produtos que passam por um processo de polimerização, que é a reação química que gera os polímeros. Agora eu vou falar sobre pasta, argamassa e concreto. Explicar bem as suas diferenças. Sei que eu já citei eles há um pouco tempo atrás, mas eu vou falar detalhadamente agora. A pasta ela é composta por aglomerante e água, formando a pasta. A argamassa é formada por aglomerante, agregado areia e água, que se forma na argamassa. O concreto é formado por aglomerante, agregados areia e brita e água, formando assim o concreto ou betão. Classificação. Os aglomerantes, eles são divididos em dois tipos:
os inertes e os ativos. Os inertes, de forma fácil de entender, são aqueles que endurecem por simples secagem e têm pouca resistência mecânica. Um exemplo disso são os aglomerantes orgânicos, argila e betume. Vamos de ativos. Os quimicamente ativos são aqueles que endurecem por reações químicas. Um exemplo disso é os inorgânicos, cal, cimento e gesso. Os aglomerantes quimicamente ativos são divididos em 4 tipos: hidráulicos simples, hidráulicos compostos, misturados e aéreos. Agora nós vamos conhecer detalhadamente esses 4 tipos de divisões de aglomerantes ativos. Os hidráulicos simples são aqueles aglomerantes que reagem em contato com a água. É composto apenas por um aglomerante, mas pode ter sim pequenas quantidades de outras substâncias com a finalidade de regular o seu tempo de pega. Um exemplo disso é o cimento comum, o CP1, composto apenas por clíquer e gipsita. Temos também o gesso e a cal. Os hidráulicos compostos são aglomerantes que têm em sua composição o clíquer, a gipsita, como o CP1, só que além dele tem outros materiais com propriedades cimentícias. O exemplo é a pozzolana, a escória e outros. Um exemplo disso é o cimento Portland, CP2, tipo E, tipo Z e tipo F. Vamos falar agora de aglomerantes ativos mistos ou misturados. São aglomerantes que não é apenas um aglomerante, mas tem a presença de outro aglomerante, fazendo com que ele seja mais resistente ou que tenha mais trabalhabilidade. Um exemplo disso é cimento e o cal. O cimento mais o cal. Nós temos também os aglomerantes ativos aéreos. São aglomerantes que endurecem exposto ao CO2, que endurece exposto ao gás carbônico da natureza. Um exemplo disso é o gesso e a cal aérea. Eles endurecem pela presença do CO2, mas eles não são resistentes à água. Quando imersos na água, não tem resistência. E eles não devem ser usados em locais expostos à água. Vamos conhecer agora os 4 processos de endurecimento. Pega, o início de pega, o fim de pega e endurecimento. Bem, galera, esses são os 4 processos, as 4 etapas que os aglomerantes sofrem até o seu endurecimento. O início de pega é o momento em que a pasta, a argamassa ou o concreto, ou seja lá o que for, ele começa a formar cristais, fazendo com que essa massa ela não seja mais trabalhável, não tenha mais trabalhabilidade. Esse é o momento de pega. Existe também o início de pega. O início de pega é o momento em que a massa ou a argamassa começa a endurecer, começa a se tornar dura. O fim de pega é o período ou o momento em que a argamassa ou pasta, ou seja lá o que for, está totalmente dura, totalmente sólida. Esse é o fim de pega. O endurecimento é o período em que a massa, ou seja lá o que for, começa a ganhar resistência, mesmo após o fim de pega. Bem, galerinha, esse é o nosso final de aula. Acabou aqui sobre aglomerantes. O próximo tema vai ser sobre os aglomerantes inorgânicos, a cal. Até porque os orgânicos não nos interessam e nem os poliméricos. Bem, vamos falar apenas sobre a cal na próxima aula. Pretendo fazer uma aula bem interessante, bem engraçada como a de hoje ou ainda melhor. E eu espero que vocês se inscrevam no canal. Se alguém ficou com dúvidas sobre composição, sobre a composição química dos inorgânicos, sobre os orgânicos,
para tirar uma dúvida, entra no meu canal e procura a aula introdutória. Eu vou explicar mais sobre os átomos, para que todos tenham uma ideia. E algumas coisas que vocês não entenderam, como falar da composição do aglomerante, clique, gipsita, isso vai ser tema de próximas aulas. E é isso aí. Google, você quer dar algum recado? Mandar um abraço aos meus amigos. Pronto, galera, vocês vão ficar agora com o Google e até a próxima aula. Não se esquece, se inscreve no canal. Quem gostou, compartilha, deixa um comentário, envia para o seu amigo que gosta da área da construção civil. E até a próxima aula. Valeu! Não esquece inscrever-se no canal. Abraço aos alunos do curso em edificações da FANOR. Abraço ao engenheiro elétrico Evandro Correia. Abraço ao técnico Jefferson Leandro. Tchau, amigos. E rancheiro no sovaco.